Imagens publicadas ontem revelam que a tropa de choque de Brasília abriu caminho para que os golpistas pudessem invadir a sede do STF no dia 8 de janeiro. Eu vou pôr para vocês aqui as imagens para que vocês possam ver, e com os próprios olhos, o que aconteceu, e depois a gente vai comentar algumas coisas sobre isso. Então assistam. Como vocês puderam observar, ali a tropa de choque, um cordão da tropa de choque tentando deter os manifestantes, os golpistas, os terroristas de Brasília, e aí eles simplesmente vem um ônibus, eles entram no ônibus e vão embora e abrem caminho para que os manifestantes, os golpistas, pudessem invadir o STF. E a gente viu cenas parecidas anteriormente relacionadas a isso, A PM de Brasília escoltando os golpistas até a sede dos Três Poderes, cenas de militares se opondo que golpistas fossem presos e levados pela polícia. Há muitas cenas que nos levam a concluir que, de fato, houve ou conivência das forças de segurança ou até participação, em alguns casos, de pessoas de folga ali que estavam participando das manifestações. Para entender isso aqui, eu quero mencionar duas referências aqui hoje. A primeira delas é esse livro aqui, que tem em português, chamado Sobre a Tirania, que é do professor Timothy Snyder. São 20 lições extraídas do século XX, E uma delas aqui, que é a 7ª lição extraída, é: reflita caso você esteja armado. E aqui o Timothy Snyder menciona que em momentos históricos de tirania, de autoritarismo, que as forças de segurança, pessoas armadas, policiais, militares, foram cruciais, foram instrumentais para a manutenção de regimes autoritários e também para a execução de crimes de genocídios, de barbárie, de atrocidades. Então, segundo Timothy Snyder, se você for um policial, se você for alguém armado, alguém que tem porte e posse de arma e atua como força de segurança, você tem uma responsabilidade dobrada, maior do que outras pessoas, porque cabe a você, muitas vezes, resistir a decisões ou a ordens que possam pôr em risco a sociedade e os cidadãos. É claro que a gente pensa que ao longo desses anos foi construído o imaginário do policial alinhado ao bolsonarismo, e isso me parece muito fiel à realidade. De fato, o Bolsonaro falava diretamente com essa demografia. Ao longo de décadas, como deputado, o Bolsonaro falava diretamente, de fato, com policiais, com bombeiros, com milicianos, nesse caso, policiais ou força de segurança criminosos que atuam no Rio de Janeiro ou em outros estados. Então, assim, ele falava com essa demografia e nunca ocultou isso. Ele sempre se opôs a uma tal ideia de direitos humanos que defenderia bandidos, e ele se punha ao lado do, entre aspas, cidadão de bem e dos policiais. Ele falou que esse segmento ouviu o chamado e aderiu em peso ao bolsonarismo. Inclusive tem uma foto de um policial militar em Brasília com uma meia com a cara do Bolsonaro. Então, assim, isso me parece um pouco disseminado e não é um senso comum, não é apenas um preconceito. Na verdade, a gente sabe disso, A gente viu momentos aí ao longo desses anos nos quais policiais ou militares estavam claramente apoiando o Bolsonaro, isso às vezes dando as caras, falando na câmera e anunciando apoio ao Bolsonaro. Então, realmente, me parece aí que nessa situação de Brasília aí, não surpreenderia ou não surpreende que isso tenha acontecido, que os policiais tenham se recusado a enfrentar os manifestantes, os golpistas, os terroristas, porque esses golpistas estavam alinhados, em grande parte, às ideias desses próprios policiais. Então, eles simplesmente cruzaram os braços, façam o que vocês quiserem. E aqui só recordando que o objetivo por trás disso
Basta lembrar que o que eu já falei anteriormente tinha a ver com a ideia de que uma tomada dessas sedes dos poderes poderia levar a uma insurreição popular, que outras pessoas em outros estados, em outras regiões do Brasil, fizessem algo parecido e isso levasse a pusesse fogo no país, de modo que muita gente, milhões de pessoas, milhões de bolsonaristas fossem às ruas, paralisassem o país para poder contestar as eleições e, quem sabe, retornar, né, o Bolsonaro presidente de maneira triunfante, o que não aconteceria. É claro que aí seria claramente um golpe de Estado, evidente, sem qualquer dúvida, embora nesse caso aqui houve tentativa. A gente não pode negar que realmente aconteceu isso. E daí outra referência interessante é esse aqui, que eu já mencionei várias vezes anteriormente, que é The Dictator's Handbook, que é um livro escrito por Alastair Smith e Bruce Bueno de Mesquita, e tem uma parte aqui, um capítulo, no qual eles falam sobre corrupção. O capítulo é o 6º e se chama Se a corrupção fortalece, a corrupção absoluta fortalece de maneira absoluta. E daí eles falam, né, sobre como regimes autoritários ou com perfis autoritários ou tirânicos, eles tendem a usar a corrupção para controlar os seus aliados, para controlar as forças de segurança, para controlar generais, ou seja, distribuir grana, distribuir regalias, distribuir benesses para seus aliados e punir quem se opõe. É claro, né? Você favorece os seus cupinchas e você prejudica seus inimigos. Em uma das partes eles falam sobre as forças policiais, sobre militares inclusive, e como as forças policiais são cruciais para a manutenção da tirania ou de um governo autoritário ou de um governante com um perfil autoritário. E o modo como isso opera pode ser de duas maneiras. De um modo você pode distribuir grana, que é o mais caro, né, o modo mais caro para fazer isso. Geralmente você tem lá uma coalizão, você tem lá um grupo bastante duro e pequeno de apoiadores que recebem diretamente grana, então assim, coronéis, generais, ou seja, você tem um grupo ali que realmente, mamam nas tetas do governante, do poderoso. E aí você vai ter a parte da base, né, que não vai ter esse tipo de regalia direta, mas que vai ter a condição para poder se corromper. Então assim, eles mencionam aqui que geralmente em países autoritários ou em países com regimes problemáticos, as forças policiais são muito mal pagas. Elas recebem salários baixos porque isso não apenas legitima de algum modo a corrupção dessas forças policiais, como as estimulam a serem corrompidas. Então, assim, elas vão usar outros canais, outros modos para ganhar dinheiro. E aqui a gente entra, obviamente, a gente pode aqui associar, né, as milícias cariocas. Então, assim, tem o livro do Paz Manso que se chama A República das Milícias, no qual ele mostra, né, como é o cenário no Rio de Janeiro e como operam essas milícias, e começa justamente com esse espírito. São policiais mal remunerados, em situação perigosa, uma cidade calamitosa, com altos índices de homicídios, com altos índices de violência, com crime organizado, com facções criminosas controlando territórios. E essas forças de segurança, para se manter, né, atuantes, elas começam a operar pequenos esquemas de corrupção, de modo que isso torna algo, gigantesco, e que essas forças policiais corruptas se tornam tão poderosas ou mais poderosas do que as facções criminosas que enfrentam. Então, isso também acontece no Brasil, a gente sabe disso, a gente reconhece que isso é um problema enorme e, endêmico do país, e basta pensar numa reportagem de hoje, né, falando sobre a questão dos Yanomamis e dos garimpeiros ali, uma reportagem da Folha de São Paulo, contando como surgiram documentos agora mostrando que militares que faziam a patrulha da região ali para proteger, né, a reserva indígena, para proteger a região contra o crime organizado, eram, na verdade, alguns desses militares eram parentes de garimpeiros que mineravam de maneira irregular na região. Então, assim, havia um pacto, né, entre militares e os criminosos da região, pagavam suborno para os parentes, de modo que mantinha o esquema criminoso operando. Então, assim, isso é o que acontece nesse tipo de condição. Você abre margem para que isso ocorra, você permite que isso ocorra e não pune quem infringe a lei, e não pune quem se corrompe. De modo que quem denuncia isso muitas vezes está mais sujeito a punições, que é o que mostra o livro aqui do Bruce Bueno de Mesquita e do Alastair Smith. Quem denuncia isso, quem aponta isso, ou é morto, ou é perseguido, ou é preso, ou é punido. E quem pratica o crime, quem pratica a corrupção, geralmente se sai limpa, sem qualquer tipo de, repercussão negativa. Então isso demonstra, né, como na verdade a gente viu uma construção ao longo de décadas, inclusive, de forças policiais que ou estão alinhadas a certos ideais que são protofascistas ou fascistas e que estão dispostas a atuar em favor de um presidente ou de um ex-presidente altamente autoritário e que visava a ruptura democrática, ou que essas pessoas
por ideologia, por compactuar com as ideias, fizeram isso, ou porque também são corrompidas, né? Como é o caso das milícias. As milícias cariocas apoiam o Bolsonaro porque tá tudo a ver ali, né? Tudo em família, tudo em acordo ali. Uma mão lava a outra. Uma região controlada por milícia vota em peso pro Bolsonaro, que depois vai passar leis pela família inteira, né? Vai passar leis, vai passar regulamentações que vão favorecer tais milicianos, que vão legitimar a ação desses grupos criminosos. Mas essas cenas em Brasília aí são muito ilustrativas. Elas realmente nos mostram de maneira inquestionável como a polícia militar em Brasília, como a tropa de choque, né, que seria, sabe, o último cordão ali para defender contra esse tipo de manifestações mais violentas, que a tropa de choque simplesmente cruzou os braços e foi embora. Eles nem ficaram para assistir, eles foram embora, entraram no ônibus e foram embora. Então isso realmente demonstra aí como a coisa foi bem complicada ali. E agora o que o governo Lula está tentando fazer é desintoxicar o ambiente político dos militares que apoiavam o Bolsonaro. Não será fácil fazer isso. Já está demitindo um monte de pessoas alinhadas ao Bolsonaro, exonerando um monte de militares que participaram do governo anterior, está tentando fazer isso, está encontrando oposição, está encontrando resistência. Não será fácil fazer isso porque é um tipo de câncer que está já em metástase e até as entranhas da política brasileira. Mas, de fato, é preciso fazer isso. Já falei várias vezes também anteriormente que é preciso desbolsonarizar o Brasil agora. Quase um processo parecido ao que foi feito na Alemanha pós-nazismo. Desnazificar a Alemanha, agora é preciso desbolsonarizar o Brasil. Isso inclui força de segurança, a cúpula do Exército, a cúpula das polícias militares, a cúpula da Polícia Federal também, juízes, ou seja, é preciso encontrar aí, identificar quem são as pessoas que foram alinhadas a esse projeto fascista no Brasil e dar um jeito de punir essas pessoas ou pelo menos retirá-las dos seus cargos de modo que elas não possam fazer estrago tanto quanto fizeram anteriormente. E não apenas o caso de Brasília, como também esse caso de Yanomamis agora, nos revela essa relação íntima entre corrupção, entre força de segurança, entre abandono, entre descaso, entre conivência. Então, realmente, bem, é isso, né? Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, sobre essas cenas mostradas no começo aqui, da tropa de choque abandonando a proteção do STF durante o dia 8 de janeiro, de modo que permitiu com que os terroristas pudessem invadir a sede do STF. O que isso mostra para você? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e também aproveite para conferir o Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente se encontra 2 vezes por mês para debater obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse mês de fevereiro a gente vai ler Senhor das Moscas de William Golding. Espero você por lá, link na descrição e um abração. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Que ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.